Boa noite, alunos do primeiro EJA, do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. Hoje nós vamos ver o conteúdo de operações de intervalos e retas. E mais para frente, semana que vem, nós vamos fazer a correção das atividades que foram da aula passada, ok? Intervalos são os conjuntos representados entre colchetes. Aí vocês podem ver os colchetes, que nos quais colocamos apenas o primeiro e último elemento do conjunto estudado. Os intervalos podem ser abertos. Então, o intervalo aberto é quando os extremos do conjunto apresentado não participam do conjunto, apenas os elementos entre eles. O colchete que vai ser usado, observa como eles vão ficar, ó. Veja o exemplo abaixo. Nós temos aqui o conjunto A, os colchetes para mostrar os intervalos. Dessa forma que o colchete está para 1 e para o 5, está aberto no 1, aberto no 5. Eu devo ler intervalo aberto em 1 e 5, ou intervalo aberto em 1 e aberto em 5. Os elementos que entram nesse conjunto são 2, 3 e 4. Como vocês podem ver, 1 e 5 ficou fora desse conjunto, porque o intervalo está aberto. Exclui os extremos do conjunto. Na reta numérica, esse intervalo será representado com bolinhas. Se for aberto, é sem pintar. Se for fechado, a bolinha é pintada. Aí vocês podem ver a nossa reta abaixo, ó. Reta A, que representa o conjunto A, uma bolinha sem pintar no 1, outra bolinha sem pintar no 5, porque o intervalo é aberto para os dois. E essa cobrinha que vocês verem aí é o achurado, que liga o número 1 até o 5, para representar os elementos que estão entre eles, ok? Os intervalos também podem ser fechados. Isso acontece quando os extremos do conjunto vão participar desse conjunto, bem como todos os elementos entre eles. E aí vocês podem observar aqui abaixo, ó, como que ficam os colchetes para o intervalo fechado. Veja a posição deles, ó. Aí eu tenho conjunto A. Olha bem o colchete como está para 1, como está para o 5. Eu leio intervalo fechado em 1 e fechado em 5, ou apenas intervalo fechado de 1 a 5. Olha como são os elementos: 1, 2, 3, 4, 5. Lembra lá do intervalo aberto? O 1 e o 5 não participaram do conjunto. Agora o 1 e o 5 participam também do conjunto. Na reta numérica, esse intervalo também é representado pelas bolinhas fechadas. Se fechadas estiverem, estarão pintadas. Se não estiverem pintadas, é porque o intervalo é aberto. Olhando aqui embaixo, ó, A, que é o intervalo que a gente está falando. No 1, a bolinha é pintada de branco. No 5, a bolinha também é pintada de branco.
E a cobrinha aqui em cima da reta ligando o 1 até o 5. Nós dissemos que é o achurado, né? Nós fizemos a marcação para dizer aqui todos os elementos de 1 até 5, inclusive 1 e 5, porque o intervalo está fechado para os dois. O próximo intervalo é o semiaberto. Isso acontece quando o primeiro extremo do conjunto apresentado não participa do conjunto, ele vai estar aberto, por isso que recebe o nome de semiaberto. Mas o último extremo participará desse conjunto, estando fechado. Então aí você vê agora abaixo, ó, como é que estão os colchetes, a posição dos colchetes para o intervalo semiaberto. A é o nome do intervalo, igual. Para 1, o colchete está aberto, mas para o 5, o colchete está fechado. Então, ó, eu leio intervalo semiaberto em 1 e 5. Ou eu leio assim, ó, intervalo aberto em 1, fechado em 5. Os elementos são 2, 3, 4 e 5. Vocês observaram que o 1 não participou do conjunto, porque o intervalo para ele está aberto. É isso que acontece quando o intervalo é aberto. Na reta numérica, os intervalos vão aparecer um com a bolinha sem pintar e a outra com a bolinha pintada. E o achurado para ligar os elementos desse conjunto. Então aqui na reta eu tenho a reta A para representar o intervalo. No 1, a bolinha do 1 está aberta, sem pintar. No 5, a bolinha está fechada, dizendo que está pintada, né? Então, 1 aberto, 5 fechado. Esse intervalo aqui na reta é o semi-aberto. E o achurado é essa cobrinha que a gente faz em cima aqui da linha, da reta, para dizer que esses números também, que estão entre 1 e 5, participam do conjunto. Ok? Vemos agora o intervalo semi-fechado. O intervalo semi-fechado, para o primeiro extremo do conjunto, a bolinha vai vir pintada, porque o intervalo vai estar semi-fechado. Para o segundo valor do extremo do conjunto, vai estar aberto. Olha como ficam os colchetes para esse intervalo. Ó. Aqui abaixo eu tenho o A como conjunto, 1 e 5. Olha bem para o 1, o intervalo dele está fechado. Agora para o 5, o intervalo está aberto. Os elementos desse conjunto são 1, 2, 3 e 4. Desta vez, o 5 ficou de fora, porque o intervalo está aberto para o 5. Na reta numérica, os intervalos vão aparecer assim. Ó. O primeiro tem que ser pintado, porque é semi-fechado. O segundo vai estar aberto. Então, ó, A é o conjunto, 1 e 5 são os elementos, de 1 até 5. O 1, o intervalo está fechado, está pintado. Já no 5, a bolinha está aberta, sem pintar. Esse intervalo, então, é semi-fechado. E a cobrinha aqui, que é o achurado, né? Ele vem para ligar o número 1 até o 5 para dizer que entre esses números aqui existem outros também. Ok?
intervalos ao infinito. Nós também podemos ter intervalos que vão ao infinito mais, que é o infinito positivo, o símbolo dele é o 8 deitado, né? Ou infinito menos, que é o infinito negativo, é esse 8 deitado com o sinal de menos. Parece ser o 8, né, gente? Mas isso aí é o símbolo de infinito. Aqui embaixo nós podemos ver assim, ó, intervalo, conjunto A. O intervalo é fechado no 1 e mais infinito. Toda vez que envolver o mais ou menos infinito, o intervalo tem que ser aberto. Isso quer dizer que o infinito ele não encerra nele. Existem outros números além do que a gente está citando. Então aqui o conjunto vai ficar assim, ó, 1 porque está fechado, 2, 3, 4, 3 pontinhos para dizer que é o infinito. É a partir do 1 a todos os números maiores que ele. Então não tem fim esse conjunto. Já o conjunto A abaixo, ele mostra o menos infinito, ó. É o intervalo aberto no menos infinito, fechado no 3. Isso quer dizer que esse conjunto ele vai diminuindo em direção aos números negativos. O maior número desse conjunto é o 3, está fechado para ele, ó. Então é 3, 2, 1, e para a esquerda do 1 nós colocamos o símbolo de infinito, para dizer que existem mais números à esquerda, ok? Como vocês podem ter notado, os intervalos de 1 e de 3 vieram fechados, mas eles podem vir abertos, tá? Não tem problema algum. Para o infinito, o intervalo sempre será aberto. Bom, meninos, aí para vocês terem um resumo disso tudo, né? Eu vou colocar aqui os tipos de intervalos, tá? E quem são os elementos, e à medida que a gente for lendo, vocês vão adquirindo um pouquinho mais de afinidade com eles. Então, a definição, né? São os espaços entre dois números, né? Entre um número e outro, representados eles entre colchetes. Aí podemos escrever da seguinte maneira, né? Olha o primeiro exemplo. A, eu leio aberto em 2, aberto em 6. Eu escrevi aqui na frente, ó, aberto em 2, aberto em 6. Olha quem são os elementos do conjunto A. 3, 4, 5. Esse intervalo é aberto. Então eu digo aberto em 2 e 6. Vocês observam que o 2 e o 6 ficou fora desse conjunto. Quando está aberto, o número não participa do conjunto. B, 2 e 6. Nós lemos aberto em 2, fechado em 6. Olha a posição dos colchetes. O conjunto B terá os elementos 3, 4, 5 e 6. O 2 ficou de fora porque está aberto para ele. Aí todos os números até o 6. Nós dizemos esse intervalo semi-aberto. Bom, C. Intervalo C, 2 e 6, eu fechado em 2, aberto em 6. Esse intervalo é o semi-fechado, ok? Os elementos desse conjunto são 2, 3, 4 e 5. Observa que o 6 ficou de fora. Esse intervalo é semi-fechado. O primeiro vem fechado, o último vem aberto. Contrário do B. O B veio aberto no primeiro, fechado no último. Por isso que era semi-aberto. D. Intervalo D está fechado em 2 e fechado em 6. Dizemos que esse intervalo está fechado, ok? Então, os elementos do conjunto D são 2, 3, 4, 5 e 6. Observa que nenhum dos valores ficou fora desse conjunto. Nem o 2, nem o 6. Tá? Todos entraram na escrita do conjunto. É isso daí. Na próxima aula, eu vou passar atividades a respeito disso. Eu quero que vocês estudem, assistam o vídeo, passem o conteúdo para o caderno, tá? De forma que vocês possam ter o conteúdo escrito no caderno. Até a próxima.